Olá, bem-vindo, bem-vinda ao primeiro episódio da série Viver de Propósito. O meu nome é João Diogo, sou criador do Xu e hoje vou-te falar sobre como podemos duplicar o nível de propósito com que vivemos o nosso dia-a-dia. Para agentes de mudança, para líderes de equipa, para empresários e empreendedores, viver de propósito ou duplicar o nível de propósito com que vivemos o nosso dia-a-dia vai-nos permitir obter o retorno do investimento que temos em formação. O retorno financeiro, o retorno em termos de tempo e de qualidade de vida que nos levou, em primeiro lugar, a ir à procura dessa formação, dessa informação, a consumir esses livros, a ler os livros, a ir aos workshops, a ir às formações, às conferências. No fundo, viver de propósito vai permitir obter o retorno de todo esse manancial de informação que nós já temos. Neste vídeo vamos também falar porque é que falha o desenvolvimento pessoal tantas vezes. Porque é que tantas vezes já sabemos o que queremos, já temos informação, até já sabemos como é que o vamos fazer, mas ainda assim ficamos aquém em termos de experiência, de resultados e de estilo de vida. E finalmente vamos falar como podemos viver o dia-a-dia em integridade com o nosso real potencial, com tudo aquilo que sabemos viver dentro de nós e que lá está, por uma razão, por outra, que vai ser bastante clara neste vídeo, não conseguimos pôr em ação no nosso dia-a-dia. No fundo, é tudo acerca de amplificar a frequência no dia-a-dia normal e comum com que nós vivemos aquilo que sabemos que queremos viver. Porquê é que eu te estou aqui a falar nisto? Houve um momento na minha vida em que eu cheguei a um momento em que já não conseguia mais viver o que eu chamo de vida dividida. A vida de quem eu era nas conferências, nas palestras, nos workshops, nas formações, aquela versão de mim contente, feliz, entusiasmada, clara, com insights, com totalidade, e uma versão de mim que vivia o dia-a-dia comum, insatisfeito, de alguma maneira desiludido e muito presente a esta sensação de divisão dentro de mim, de separação. No fundo, como a maior parte das pessoas, eu comecei à procura de informação, de workshops, de livros, de mestres, de professores, porque estava insatisfeito com a minha vida. E ao fim de 12 anos de consumir, de investir, de participar, eu percebi que havia esta divisão em mim. Depois de fazer mudanças, depois de mudar de estilo de vida, de mudar de carreira, eu cheguei a um ponto em que percebi que os meus padrões do passado não saíam de mim assim tão facilmente. Sobretudo, um padrão teimoso de conseguir ter sucesso e depois deitar tudo a perder. Esta era a terceira vez que eu ia, de alguma maneira, começar a minha vida do zero. E então dei um passo atrás e perguntei-me porquê que isto está a falhar? Porquê que, depois destes 12 anos de investimento em mim, de saber, de experiência vivida, de meditação, de algumas viagens pelo mundo, de estudo e de aprofundamento em diversos temas que vão desde o marketing, desde a comunicação, até à meditação, aos relacionamentos, à saúde, porque é que o meu dia-a-dia continuava a ter esta questão de insatisfação tão profunda e de divisão entre quem eu imaginava que poderia ser e quem eu realmente era no meu dia-a-dia. E foi isto que me levou a decidir tornar o meu dia-a-dia e a minha vida num laboratório de consciência. No fundo, diariamente viver o estilo de vida que eu sabia que era o estilo de vida que eu queria viver e evoluir e crescer e passar a viver o meu dia-a-dia a partir de um paradigma de mestria. E esta é a grande razão pela qual eu te estou a falar neste assunto. Foi esta minha capacidade ou descoberta do que é possível quando nós decidimos viver de propósito o nosso dia-a-dia. No fundo, o caminho da formação, quer sejas agente de mudança, quer sejas líder de uma equipa, quer sejas empreendedor e empresário, é quase sempre o mesmo. Há uma dúvida que surge dentro de nós a partir do ponto do ecossistema em que nós estamos a viver. Há algo que não nos está a soar bem e nós começamos à procura de soluções, de informação, de outras pessoas, de outras opiniões, de outras metodologias. Este é o ponto de partida em que nós vivemos neste espaço que no Xu identificamos como sendo o espaço Ni. Há uma parte de nós que faz as coisas, mas há outra parte que diz falta aqui qualquer coisa, podia ser diferente. Nós vivemos e tomamos as decisões com base naquilo que nos foi ensinado, para o qual fomos educados, mas há uma voz dentro de nós que começa a dizer tem que haver mais.
E a partir do espaço NIM, começamos a consumir informação. Lá está, vamos a workshops, começamos a ler livros, ouvimos palestras, procuramos no YouTube, na internet, começamos a obter e a colecionar informação. E naturalmente passamos por uma fase que é a fase do não. Começamos a afirmar uma nova identidade. Começamos a impor em causa os conceitos e a maneira de ver o mundo que nos foi ensinada e começamos a criar uma nova imagem. Espera aí, isto que me disseram que era desta maneira, afinal, segundo esta pessoa e esta, é de outra e faz muito mais sentido ser desta outra maneira. E essa informação abre-nos a mente, abre-nos as emoções para procurarmos novas experiências e lá está, para criarmos uma nova versão na nossa imaginação, na nossa visão, do que a vida é, do que os eventos e as circunstâncias na vida significam e do que nós podemos ser. Inevitavelmente, quando nós começamos a divulgar, a falar com as pessoas ao nosso redor, vai chegar uma fase em que nós somos... em que nós temos que olhar para o facto de que as nossas palavras não correspondem às nossas ações. No fundo, nós chegamos ao ponto da vida dividida, em que o que nós dizemos que é e como as coisas podiam ser, não corresponde às circunstâncias e às escolhas e às decisões que nós estamos a tomar na nossa vida. E naturalmente passamos para uma terceira fase. Esta é a fase do sim. Sim, é assim que eu acredito que a vida é. Sim, vou fazer as mudanças necessárias que correspondem ao que eu digo que a vida é. E normalmente mudamos. Mudamos de emprego, mudamos de relacionamento, mudamos de casa, mudamos de cidade, mudamos de decoração, mudamos. O nosso estilo de vida muda. E começamos a comprometer-nos com uma nova visão do que é possível para nós. E é aqui que a maior parte dos agentes de mudança, dos empresários, dos líderes de equipa encalham. Porque, na verdade, começamos a perceber que aquilo que nós dizemos que é não é tão fácil quanto parece. E, sobretudo, a percebermos que os nossos fantasmas internos do passado, os mecanismos, os automatismos que nós desenvolvemos ao longo do nosso processo de educação, nos primeiros 25, 30 anos da nossa vida, teimam em persistir. No fundo, nós mudamos de relação e voltamos a viver o mesmo tipo de relação vez após vez após vez. Mudamos de empresa, mudamos de carreira, mudamos de emprego e o mesmo sítio onde nós encalhávamos tende a repetir-se vez após vez após vez. E chegamos a um ponto em que pomos até em causa se aquilo que lemos nos livros, aquilo que aprendemos nos workshops, terá mesmo valor real ou se era só algo que aquela pessoa, aquele expert, aquele professor dizia por dizer. Mas existe uma quarta alternativa, que é esta alternativa de viver de propósito. No fundo, se tu olhares para o nim, para o não e para o sim, isto é o nível de sim e de não com que nós vivemos o nosso dia-a-dia. Quando nós vivemos num baixo nível de sim e num baixo nível de não, nós vivemos neste paradigma do nim. Na fase que vem a seguir, nós começamos a afirmar o nosso não, a nossa individualidade, as ideias, os valores em que realmente acreditamos. Então passamos a viver num alto nível de não, mas num baixo nível de sim. E depois, quando afirmamos finalmente o nosso sim, passamos a dizer sim, pomos em causa a nossa vida, é comum darmos saltos quase maiores do que as pernas, investimos tudo aquilo que criámos ao longo dos anos, como por exemplo criar uma nova empresa, só porque este é o meu sim, isto é o que eu quero viver e aí vou eu. Temos um alto nível de sim, mas temos um baixo nível de não, quando somos expostos a estes fantasmas, a estes automatismos, a estes padrões do passado. Existe uma quarta possibilidade, que é vivermos com um alto nível de sim e com um alto nível de não, em que as ideias todas que adquirimos estamos dispostos a ir atrás delas, mas pô-las em causa, em que saímos dos dogmas que aprendemos nas formações, nos livros, nesses conceitos,
e temos a coragem para, até isso, que foi o que nós precisámos para afirmar a nossa identidade, pormos em causa e percebermos realmente quem somos e como queremos viver. E é aqui, quando abraçamos este paradigma, um paradigma de mestria, um paradigma de evolução consciente, com os pés assentes na terra, passo a passo, nível a nível, em que nos focamos em construir competências, skills, que vão manifestar os resultados que estamos à procura, que a vida se torna mágica. Em que de repente estamos a desenvolver mestria numa área da nossa vida e todas as outras se expandem, como que por magia. Em que a mestria que eu desenvolvo quando estou a desenvolver o meu negócio, que eu aprofundo ao desenvolver o meu negócio, se transporta para outras práticas, para o yoga, para o meu relacionamento com a minha filha, em que lidar com os desafios do que é ter uma equipa aprofunda a conexão comigo próprio, em que a vida e o dia-a-dia é realmente um laboratório de consciência. E este é o quarto passo, o que nós no Shu dizemos, ou chamamos de viver de propósito. Então, o grande desafio, quer estejas na fase do não, a afirmar a tua individualidade, a consumir desenvolvimento pessoal, a criar novos conceitos, novas visões do que pode ser a vida, ou já deste saltos na tua vida, já arriscaste, já te chegaste à frente, já decidiste viver a vida de acordo com os teus valores e com quem tu és, o desafio é como é que passas ou passamos a viver de propósito. E é isso que é o conteúdo deste vídeo, como é que abraças o quarto estágio em termos de desenvolvimento pessoal, de evolução, que é viver de propósito e pôr esses conceitos todos em prática no teu dia-a-dia. E basicamente há 3 áreas onde é possível nós aplicarmos este conceito que vais aprender hoje de viver de propósito. O primeiro é na relação de mim comigo, é na relação de nós connosco mesmos. Como é que diariamente consigo ativar o meu potencial total? Viver neste espaço de alinhamento mente-coração, em que as minhas ações são totais com a minha intenção, em que apesar de estar a expandir para o desconhecido e me sentir vulnerável, eu consigo dar a volta aos meus estados e viver coerentemente e em integridade com quem eu realmente sou. É isto que permite que a semente se abra para o mundo. Depois, na relação de nós com o outro, em termos dos nossos relacionamentos pessoais, dos nossos relacionamentos íntimos, com a nossa namorada, esposo, namorado, com os nossos filhos, com os nossos colaboradores, com os nossos clientes, com a nossa família. Como é que a minha relação com o outro eu consigo começar a viver de propósito e a elevar-me e aos outros em termos de consciência, em termos de possibilidade, em termos de evolução. E finalmente, a nível social, como é que eu me relaciono com o todo? Como é que numa equipa eu influencio positivamente a evolução de todos? Como é que eu faço que as relações se tornem mais harmoniosas entre todos e com que esta micro-sociedade em que eu vivo, pode ser uma família, pode ser uma equipa, pode ser uma organização, também ela escolha individualmente viver neste paradigma que significa viver de propósito. Então, como é que isto se faz? A maneira de viver de propósito é escolher este paradigma de mestria. É termos muito consciente em nós, qual é o próximo nível de crescimento. É percebermos que temos uma visão de médio e longo prazo, de algo que queremos viver a 2 anos, a 5 anos, a 20 anos. Esse foi o ponto de partida do Shu, onde é que a Mariana e eu queríamos estar dentro de 25 anos. E depois perceber que há patamares intermédios e que esses patamares intermédios normalmente têm uma dúvida, têm uma questão associada. Por exemplo, no Shu a nossa questão era como é que fazemos dinheiro, como é que sustentamos a nossa vida. E ter, de alguma maneira, retroceder da nossa visão e perceber que enquanto não responder a essa pergunta, tudo o resto não é possível. E então focar-me apenas e só nesse dilema que ali está e escolher criar desafios de crescimento em redor desse tema. Desafios que nos vão permitir desenvolver mestria, gerar resultados, ganhar consciência, criar novas perspectivas do que é possível
para o nosso futuro e nos fazem avançar e ir em frente. Então, para te ajudar nesta exploração, tu tens um worksheet, um exercício prático que podes descarregar. Provavelmente terás o link na descrição deste vídeo, independentemente de onde o estejas a ver. Então eu convido-te a descarregares este ficheiro, a imprimires e a fazeres esta exploração se realmente duplicares os níveis de propósito com que queres viver o teu dia-a-dia, te chama. Então, o primeiro ponto é definires qual é o prazo. Vais criar uma visão a 2 anos, vais criar uma visão a 3 anos, a 10 anos, a 20 anos, tu defines o prazo. E depois o convite é que descrevas o que seria o teu dia-a-dia ideal em termos pessoais, de carreira, de saúde, de relacionamento, de desenvolvimento pessoal, onde é que vives, como é que vives, o que é que vês e descreveres o teu dia-a-dia ideal com o máximo detalhe possível. O erro que a maior parte de nós comete quando pensa em viver de propósito é achar que vai chegar o dia ou olharmos para o viver de propósito como aqueles eventos especiais ao longo do ano. Aquela viagem, aquele carro, aquela casa, aquela pessoa especial, aquela escola específica maravilhosa para os meus filhos. Quando, na verdade, o que realmente nos nutre e nos faz viver uma vida com entusiasmo, com totalidade e com sentido, é o dia-a-dia que nós temos. O que acontece desde que acordamos até que vamos para a cama, no nosso dia-a-dia normal. Então pensa qual é que seria o dia-a-dia ideal que tu queres viver daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos. Tu defines o prazo. E podes pensar em termos financeiros, podes pensar em termos amorosos, podes pensar em termos de saúde, de desenvolvimento pessoal e de crescimento, de espiritualidade, de carreira. Olha para a tua vida em termos holísticos. E quando tiveres descrito o teu dia-a-dia ideal, passa para a segunda parte deste exercício, que é fazer o que nós chamamos uma visão retroprojetada. Então, se eu quero viver este dia-a-dia daqui a 2 anos, onde é que eu tenho que estar a 1 ano, a metade do tempo, para saber que o que eu quero a 2 anos será inevitável? E aponta. E depois vai-te fazendo a mesma pergunta, cortando o tempo sempre por metade. De 2 anos passas para 1, de 1 para 6 meses, de 6 meses para 3, sempre a colocar-te a mesma pergunta. O que é que será que eu tenho que viver neste prazo para saber que o prazo a seguir é inevitável? E claro, se tudo corresse pelo melhor. E convido-te a fazeres este estudo, esta visão retroprojetada, até chegares a um prazo muito perto da tua realidade atual em que estás a ver este vídeo. 2 semanas, 3 semanas, 1 mês no máximo dos máximos. Um prazo perto do momento em que estás a ver este vídeo. O que provavelmente vai acontecer, quando acabares esta segunda parte do exercício, é vais ter dúvidas dentro de ti, vais ter as tuas objeções naturais à evolução e as tuas emoções vão estar acordadas. Ou vais estar super entusiasmada ou vais estar nervoso. Mas as emoções, o teu corpo emocional vai estar presente para ti. Então passa para a terceira parte. E a terceira parte é listar todos os obstáculos, todas as dificuldades, todas as dúvidas que possas ter em relação a este caminho. O que a maior parte de nós faz quando pensa num futuro que quer atingir é ignorar esta voz que diz: olha, mas isto não vai acontecer por causa disto, por causa disto, por causa disto e por causa disto. E o convite é que tu honres essa voz, porque é aí que está a chave, a solução para viveres, para duplicares os níveis de propósito com que vives o teu dia-a-dia. Quando tiveres listado todas as objeções, obstáculos, problemas, dúvidas, questões que tens, quando tiveres purgado isto para a folha, depois lista essas objeções, obstáculos, por ordem de prioridade. Qual é que te toca mais? Qual é que será a mais importante em termos de qual é que será o maior obstáculo? E quando tiveres listado as objeções, os obstáculos, as dúvidas por ordem de prioridade, então passa para o quarto e último passo,
que é criares um desafio de propósito, um desafio de crescimento. Porque sem essa primeira prioridade resolvida e sem realmente te dedicares a essa prioridade, tudo o resto é impossível. É por isto que o desenvolvimento pessoal falha. Porque nós criamos visões do nosso futuro, recebemos conceitos, mas depois falta-nos a lucidez de perceber tudo isto só é possível se eu subir degraus. E o meu primeiro degrau é esta minha primeira dúvida. E é aqui que podem estar 500 pessoas num workshop, numa palestra, numa formação, receberem a mesma informação e cada uma delas... E chegamos ao fim da formação e haver 500 primeiros degraus diferentes para todos. É raro, é praticamente impossível, mas dá para dividir uma sala em 5, 6, 7 grupos com prioridades prioritárias diferentes. E enquanto cada um de nós não abraçar essa primeira prioridade, vivemos a vida divididos. O nosso dia-a-dia é uma coisa, a nossa visão de futuro é outra. E a tendência é esta sensação de divisão aumentar com o passar do tempo e aumentar quantas mais formações, workshops, livros nós lemos ou nós participamos. Então, para duplicar os níveis de propósito com que vivemos o nosso dia-a-dia, a chave é olhar para a nossa primeira prioridade e criar este desafio de crescimento. No fundo, ok, está aqui a minha primeira dúvida. Então qual é o resultado que eu quero garantir? Se a minha primeira dúvida é como é que eu vivo uma relação saudável, em que não há discussões, então o resultado é como é que eu não tenho discussões na minha relação? Ou como é que eu vivo um dia-a-dia em que a minha cara metade e eu reduzimos consideravelmente o nível a que as discussões ou o nível em que as opiniões contrárias nos levam. Se o Shu, por exemplo, nós começámos com 500 euros, um investimento de 500 euros de um primo meu, e a pergunta que eu fiz foi como é que eu, com estes 500 euros, multiplico isto todos os meses, todas as semanas, todos os dias. Esta foi a minha primeira busca. Porque a minha primeira grande pergunta é como é que eu ganho dinheiro com a minha paixão e a vender os meus produtos e os meus serviços. Então, observa qual é essa primeira pergunta e escreve qual é o resultado que queres concretizar. E depois pergunta-te quais são as competências que eu tenho que desenvolver para que este resultado se torne inevitável. Sobre o que é que eu tenho que desenvolver mestria para que isto se torne inevitável. No exemplo do Shu, eu percebi que tinha que desenvolver mestria em termos de comunicação, em termos de marketing, em termos de campanhas. E foi aí que me foquei nos primeiros 10 anos do Shu. Em aprender a comunicar, em aprender a pôr uma mensagem cá fora, em aprender a estar à vontade em frente a uma câmara de vídeo. Depois cria objetivos de crescimento. Então, o meu primeiro objetivo de crescimento, em termos financeiros no Shu, foi como é que eu ganho 500 euros todos os meses. Essa era a frequência com que eu queria gerar rendimento. 500 euros todos os meses. E aqui a pergunta para ti é a mesma. Pensa em termos de frequência e de aumentar a frequência. Por exemplo, como é que eu consigo acabar uma discussão entre mim e a minha mulher pelo menos 2 vezes por mês? Porque divergências entre casais são quase inevitáveis e necessárias para o crescimento de uma relação. E quando nós começamos a perceber que conseguimos, por exemplo, na relação, dar a volta às divergências e aos conflitos, eles transformam-se em outras coisas e a relação aprofunda-se. Então, pergunta-te como é que eu posso criar um objetivo em que estou a aumentar a frequência e estou a aumentar a amplitude com que eu consigo gerar este resultado. Depois pergunta-te informação. Onde é que eu me posso sustentar? Quem são as pessoas que já fizeram isto? Que já conseguiram materializar o mesmo resultado que eu estou à procura? Livros, workshops, formações, coaches, mentores. Onde é que tu te podes ir realmente sustentar para esse desafio específico que é a tua primeira prioridade? E depois finalmente medir. Mede o teu crescimento, a tua evolução ao longo do tempo.
Se hoje houve uma discussão, para seguir esse exemplo, que eu consegui dar-lhe a volta, marca. Se hoje houve uma discussão, um conflito em que eu não consegui dar-lhe a volta, marca. Começa a medir no calendário a tua evolução. Há um fenómeno fabuloso quando nós começamos a medir, que é, há um espaço dentro de nós que sabe se estamos a viver de propósito ou não. E esse espaço de escolha de mestria, quando se ativa, ele começa a procurar e a ver informação ao seu lado. Começa a estar desperto para o mundo ao seu redor. Começa a ver pessoas, olha, aquela conseguiu. Como é que conseguiu? Pode ir lá falar. E a vida do dia-a-dia torna-se realmente neste laboratório de consciência e de propósito. Num laboratório em que eu defino resultados e que vais começar a perceber que já existe à tua volta, já lá estão as respostas, já lá estão os exemplos. Era isto que eu te queria mostrar neste vídeo. A grande compreensão que tens que levar daqui, ou que eu te convido a levar daqui, é a seguinte. Quando nós vivemos apenas e só num paradigma de desenvolvimento pessoal, de consumo de informação, de evolução, dentro de nós há uma voz que diz que temos que mudar. Que a nossa evolução é uma questão de tudo ou de nada. E é comum sentirmos entre a espada e a parede. De começarmos a pôr-nos perguntas como tenho que mudar de emprego, tenho que mudar tudo, tenho que mandar isto tudo para o galheiro, tenho que acabar a minha relação, tenho que fazer algo radicalmente diferente para alterar a minha vida. E não é bem, normalmente quando fazemos isso pomos-nos em piores lençóis. É claro que há momentos em que as coisas têm que acabar, mas a maior parte das vezes pomos-nos em piores lençóis do que estávamos antes. O convite é que escolhas mestria, é que criemos desafios de crescimento, de viver de propósito, de amplificar a frequência com que geramos resultados e daí geremos mestria, novas perspectivas, novas compreensões e possamos ir crescendo ao longo do tempo. Depois é esta questão de saber tudo de antemão. Quando nós vivemos no paradigma em que nesta vida dividida, muitas vezes queremos saber tudo de antemão. Tenho que consumir os livros todos, perceber tudo, como é que se faz e como é que não se faz, para um dia vir a estar preparado para estar preparado. O convite de viver de propósito é que vivas a partir de um espaço de maior vulnerabilidade. Nós só sabemos o próximo passo e damos o próximo passo mantendo os pés bem assentes na terra, nas circunstâncias em que nós vivemos e em que estamos. A mudança não acontece de um dia para o outro. As circunstâncias em que nós vivemos hoje devem-se a decisões que tomámos nos últimos 10, 15, 20 anos. E são as decisões que vamos começar a tomar hoje, nos próximos 2, 3, 4, 5 anos, que vão materializar a realidade que nós queremos a médio e longo prazo. E, finalmente, outra grande ideia que temos de ter atenção é esta ideia do grande resultado. Eu vou encontrar o amor da minha vida. Eu vou ganhar o Euromilhões. Eu vou encontrar o meu emprego de sonho. Atenção a essa ilusão com a solução mágica, com a chave dourada. É uma questão mais do que encontrares a grande coisa, se te focares em conseguires as pequenas coisas com muita frequência, naturalmente o grande resultado aparecerá. Não de um momento para o outro, mas sim através de um acumular de ganhos marginais, de pequenas vitórias, hoje, amanhã, depois de amanhã, no mês que vem, no ano que vem, e chega um dia em que naturalmente olhamos ao lado e dizemos: uau! O que eu fui capaz de construir, mas sobretudo o nível de consciência e de sabedoria sobre mim própria, sobre mim próprio, que eu trago comigo ao escolher viver de propósito. É tudo acerca de amplificarmos a frequência com que nós vivemos o que queremos viver. Então, para fechar, a pergunta que eu te faço é a seguinte: o que é que poderia acontecer se, em vez de achares que tens que criar uma grande mudança na tua vida, descobrir o teu propósito de vida e de repente abraçares uma nova visão, uma nova paixão, perceberes qual é a pergunta que quer ser respondida dentro de ti para começar e criares desafios de propósito, desafios de evolução, em termos financeiros, em termos de saúde, em termos de relacionamento, em termos de evolução e desenvolvimento pessoal, em termos de espiritualidade.
É muito comum nós cairmos nesta armadilha de querermos tudo. Eu lembro-me de quando comecei a fazer coaching, de ter coaches que criavam calendários. A minha semana vai ser isto. E estavam a preparar-se para basicamente falhar. Porque as circunstâncias da sua vida não lhe permitiam dar esse salto. Mas se calhar se nos focarmos em às terça-feira de manhã eu vou fazer 1 hora disto todas as semanas e começar a medir essa pequena evolução, onde é que estarias daqui a 3 meses, daqui a 9 meses, daqui a 12 meses, daqui a 3 anos? O que é que seria possível para ti? Nós no SHU tentamos fazer pelo menos 3 desafios de crescimento de 90 dias na nossa equipa. Ao fim de 1 ano de trabalho e de desafios, é uma expansão de consciência e de resultados enorme. É incrível chegar ao fim do ano, olhar para trás e dizer: uau, aqui focámos aqui, estamos a aprender isto, estamos a aprender aquilo, e estamos diariamente, consistentemente a criar, a fazer acontecer, a ganhar embalo, a ganhar consciência, a lidar com mais desafios, sim, mas a amplificar e a aprofundar cada vez mais a conexão connosco próprios, com o outro e com o todo. Era isto que eu te queria mostrar neste vídeo. É assim que se duplica o nível de propósito com que vivemos a vida do dia a dia. É assim que nós obtemos retorno do investimento que já fizemos na formação, enquanto agentes de mudança, líderes de equipa, enquanto empresários e empreendedores. Esta é a principal razão pela qual o desenvolvimento pessoal falha. É porque o teu desafio é diferente do meu desafio, é diferente do desafio do teu colaborador, é diferente do desafio do teu vizinho, embora todos estejamos a beber da mesma informação. E é assim que nós começamos a viver o dia-a-dia em muito maior integridade connosco próprios, criando desafios de crescimento e de evolução, respondendo à primeira pergunta prioritária. Obrigado por teres assistido. Qualquer dúvida que tenhas, qualquer questão, envia-nos um e-mail, fala connosco no Facebook, comunica. Estamos abertos e disponíveis às mensagens que virão deste treino. No segundo episódio da série Viver de Propósito, vamos falar sobre como ativar consistentemente no nosso dia-a-dia o nosso potencial total e os nossos totais recursos mentais, emocionais, espirituais e, sobretudo, em termos de ação, físicos. Obrigado uma vez mais e vemo-nos no próximo episódio. Até já!